Olá, meu nome é Thaisa Kemi e eu vou falar sobre como criar uma API de conexão em Python com o servidor Postgres na Azure. Primeiro eu vou definir alguns conceitos. O que é o Python? Python é uma linguagem de programação criada em 1990 por Guido van Rossum no Statistics Mathematics Centrum. Ele é mantido atualmente pela Python Software Foundation. É uma linguagem de programação interpretada, de fácil aprendizado, que suporta módulos e pacotes, e é muito popular para análise de dados, por possuir diversas bibliotecas implementadas. E o que é uma API? API é a sigla para Application Programming Interface. É um conjunto de definições e protocolos, e inicialmente eram usadas como bibliotecas de sistemas operacionais, consequentemente, inicialmente eram locais. Ou seja, ao invés de toda vez rodar uma aplicação inteira localmente, você criava uma API para buscar apenas parte do recurso que você precisava. Isso na sua máquina, sem relação com conexão a outros servidores ou outros computadores. E, atualmente, a maioria das APIs é remota. O que quer dizer uma API remota? Quer dizer que elas são projetadas para interagir por meio de uma rede de comunicações. E quando a gente fala remoto, a gente quer dizer que os recursos manipulados pela API estão em algum lugar fora do computador que fez a solicitação. Atualmente, a rede de comunicações mais usada é a internet, então a maioria das APIs são projetadas com base em padrões web. Mas é bom ressaltar que nem todas as APIs remotas são web. Por outro lado, a gente pode considerar que, em geral, as APIs web são remotas. Com as APIs, a sua solução, o seu serviço, o seu programa, o que você estiver desenvolvendo pode se comunicar com outros produtos e serviços sem precisar saber como que eles foram implementados. E isso simplifica o desenvolvimento das aplicações, gerando uma economia de tempo e dinheiro. E quando a gente desenvolve novas ferramentas e soluções, ou gerenciando aquelas já existentes, a gente pode usar as APIs que dão essa flexibilidade, às vezes necessária para simplificar o design, a administração e o uso também. E dá mais oportunidades de inovação, né? Já que elas simplificam a forma como os desenvolvedores integram novos componentes de aplicações a uma arquitetura pré-existente. E, dada a sua arquitetura, elas permitem acesso aos recursos sem comprometer a segurança. Vou falar um pouco mais sobre os tipos de API que a gente vai encontrar pelo mercado. O primeiro seria a API aberta ou pública. A API aberta é disponibilizada para todos. Terceiros podem desenvolver aplicações que interajam com a sua API, e isso pode se tornar uma fonte de inovação. Eu vou mencionar exemplos posteriormente. A gente pode ter também APIs de parceiros, onde a API é compartilhada com parceiros de negócios específicos. E isso pode fornecer fluxos de receita adicionais, sem comprometer a qualidade do produto que uma empresa está entregando. E tem as APIs privadas ou internas, que são usadas apenas internamente nas empresas, dando um maior controle para elas sobre quem está implementando, o que está sendo implementado, o que está sendo feito com essa API. E tem dois tipos principais de APIs. Tem a API SOAP e a API REST. SOAP é a sigla para Simple Object Access Protocol. E as APIs projetadas com SOAP usam o XML como formato de mensagem e recebem solicitações por HTTP ou SMTP. E o REST é a sigla para Representational State Transfer. As APIs web que adotam as restrições da arquitetura do REST são chamadas de API RESTful. O REST é fundamentalmente diferente do SOAP. Enquanto o SOAP é um protocolo, a REST é um estilo de arquitetura. Ou seja, não tem um padrão oficial para as APIs RESTful web. Mas conforme definido na dissertação Architectural Styles and the Design of Network-Based Software Architectures, de Ray Fielding, as APIs são consideradas RESTful se estiverem em conformidade com 6 restrições da arquitetura. 1. A arquitetura é cliente-servidor. Ou seja, a arquitetura REST é composta por clientes, servidores e recursos que são enviados entre os clientes e servidores. E ela lida com as solicitações via HTTP. 2. Não tem monitoração de estado. Nenhum conteúdo do cliente é armazenado no servidor entre as solicitações. Ao invés disso, as informações sobre o estado da sessão são mantidas com o cliente. 3. Capacidade de cache. O armazenamento em cache pode eliminar a necessidade de algumas interações entre o cliente e o servidor. 4. O sistema em camadas. As interações entre o cliente e o servidor podem ser mediadas por camadas adicionais, e essas camadas podem oferecer recursos extras, como balanceamento de carga, caixas compartilhados ou segurança. 5. Esse item é opcional, é o código sob demanda. Os servidores podem ampliar a funcionalidade de um cliente por meio da transferência de códigos executáveis. E o sexto é a interface uniforme. Essa restrição ela é essencial para o design de APIs RESTful. Isso tem 4 vertentes. Uma é a inclusão de recursos nas solicitações, ou seja, os recursos não identificados nas solicitações e separados das representações retornadas para o cliente. Outra é a manipulação de recursos por meio de representações. Os clientes recebem arquivos que representam recursos, e essas representações têm que ter informações suficientes para permitir a modificação ou exclusão. Outra vertente são as mensagens autodescritivas. Cada mensagem retornada para um cliente contém informações suficientes para descrever como ele deve processá-las. Não adianta o cliente receber uma mensagem e não saber o que fazer com ela. E a última vertente da interface uniforme é a hipermídia como plataforma do estado das aplicações. Depois de acessar um recurso, o cliente REST pode descobrir todas as outras ações disponíveis no momento por meio de hiperlinks. Mas por que usar uma API? Resumindo o que foi dito anteriormente, acrescentando mais insumos para te dar motivo para usar uma API, você pode considerar usar uma API quando você tem datasets extensos, você tem amplas quantidades de dados
a serem recebidos e processados pelo seu cliente. Você não quer que esses dados inteiros estejam transitando pela rede sem nenhuma proteção, sem nenhum tratamento, porque você pode perder alguns pacotes durante a comunicação. Para simplificar isso, o uso de uma API. Também quando você precisa fazer acesso dos dados em tempo real e quando os dados são alterados com frequência. Esses dois itens estão um pouco relacionados um com o outro, porque você precisa acessar os dados em tempo real, tá? Você vai precisar requisitar muitas vezes o seu dado. Ele vai estar sendo atualizado com frequência, ele vai estar sendo alterado ali com frequência, então você precisa ter esse acesso em tempo real. Ou não, ele não está sendo alterado com tanta frequência, mas toda semana ele é alterado. Todo dia, de noite, ele não é alterado a cada hora, mas é alterado todo dia. Então você precisa acessar esses dados ou em tempo real ou com certa frequência. Outro exemplo de uso de uma API é quando os usuários precisam acessar uma parte dos dados. E quando os usuários precisam fazer mais do que apenas acessar os dados. A API vai assegurar que os dados que o usuário precisa alterar estão encapsulados. Ele não vai alterar todos os dados. Ele não tem o poder de acesso a outros dados. Ele pode alterar apenas uma parte, a parte que ele precisa alterar. E eu vou dar uns exemplos de algumas APIs. A API do Twitter, por exemplo, é usada para a criação de bots, para mostrar tweets de algum assunto ao usuário, quando você entra num blog e tem uma coluna do lado, com os tweets recentes da conta do blog, por exemplo. Ou então quando você está usando um outro site que pede autenticação por alguma das vias, e aí você tem a via de se autenticar pelo Twitter. É um exemplo de acesso de um usuário aos dados de um outro site, mas não precisa ser total, como mencionado anteriormente. Que a gente vê, se o usuário precisa acessar apenas parte dos dados, ele precisa, no caso, acessar só a conta dele, ele vai estar usando uma API, o site implementa a API do Twitter para buscar essa solicitação. E também o usuário precisa fazer mais do que apenas acessar os dados. Ele precisa dar autorização para aquele site acessar a conta do Twitter dele para realizar a autenticação nesse site. Um outro exemplo de API é a do Google Maps. Você provavelmente já acessou um site de um restaurante, de algum lugar que você precisava ir, você ia num evento, você foi num evento do Facebook e viu ali um mapinha do Google Maps mesmo. Ali é onde foi implementada a API do Google Maps. Restaurantes também utilizam isso, locais que fazem eventos, tudo que precisar indicar um endereço pode utilizar o Google Maps. E um último exemplo é a API do Discord. Similarmente ao Twitter, você pode estar criando bots com ele. Existem muitos bots criados para uso no Discord, seja de envio de imagens, envio de música, ouvir música num canal enquanto você está numa chamada. São alguns dos exemplos. Agora falando do banco de dados que vamos estar utilizando. O que é o Postgres? Ele é um banco de dados relacional open source, que foi criado em 1986 na Universidade de Califórnia por Michael Stonebraker. E, na verdade, esse Michael e os colegas dele tinham criado um banco de dados anteriormente, chamado de Ingress. Só que não deu muito certo, houveram alguns problemas, eles perceberam que não estava caminhando da maneira que eles queriam que estivesse caminhando. Então eles criaram o projeto de Postgres. E o Postgres é um banco de dados robusto. Ele é muito mencionado em comunidades de bancos de dados por sua robustez. E atualmente está em quarto lugar no The Engines. Esse The Engines é uma ferramenta que mede a popularidade dos bancos de dados. De acordo com pesquisas feitas, com menções em sites como LinkedIn, de acordo com empresas que relatam com o uso do Postgres. Se não me engano, os que estão em primeiro, acima do Postgres, são o SQL Server, o Oracle e talvez o MongoDB. Eu não me lembro se o MongoDB está acima ou abaixo do Postgres, mas o MongoDB, que é um banco não relacional, está ali perto também. E agora, onde está esse banco de dados? Ele está na nuvem. O conceito de nuvem é uma rede de servidores remotos, basicamente computador de outra pessoa. Só que, claro, muito maior. É uma empresa que está fornecendo um servidor que ela montou, a infraestrutura que ela montou para que você acesse. E aí temos como opções nuvens públicas, privadas, híbridas e de comunidade. Uma nuvem pública, os recursos são compartilhados. É como se você tivesse uma máquina só com várias VMs criadas nela. Você não consegue enxergar as outras VMs que são criadas nessa máquina, você consegue enxergar a sua, porque o acesso é individual e tem muitas regras de segurança. Vou dar um exemplo da OCI, que foi o que eu tive mais contato, onde eu tinha duas VMs e eu precisava fazer com que elas se comunicassem. Fiz a liberação da porta em uma das VMs, fiz a liberação da porta na outra VM, só que elas não se comunicavam. Por quê? Tem um firewall também na máquina em si que bloqueia a comunicação entre as VMs. Eu precisei solicitar ao administrador da conta da OCI que fizesse a liberação dessa porta específica para que a minha aplicação pudesse se comunicar entre as VMs. A Azure provavelmente tem uma proteção similar, outros tipos de proteção também, mas dá para se dizer que o uso da nuvem pública é seguro.
Essa segurança da nuvem pública tem que ser assegurada pelo fornecedor. E esse fornecedor é responsável pela manutenção, pelos gastos de compras, pelo hardware, pela infraestrutura. Já que ele é responsável por tudo isso, ele é responsável pela segurança. Tem também as nuvens privadas, que é similar a um data center comum. A empresa que contrata uma nuvem privada, ela vai ter que pagar a alocação do pessoal, a manutenção da infraestrutura e vai alugar o espaço que o servidor vai ocupar. Mas não está na empresa, na própria empresa, e é acessado também pela internet. Por isso é uma nuvem, só que privada, por ser particular daquela empresa. Tem as nuvens híbridas, que é quando você tem a nuvem privada e você faz a integração com uma nuvem pública. Tem as nuvens de comunidade, que são utilizadas por governos. Exemplos de serviços de nuvem são a AWS, que é a Amazon Web Services, da Amazon. Tem a GCP, que é a Google Cloud Platform, que é da Google. Tem a Azure, que é da Microsoft. E tem a OCI, que é a Oracle Cloud Infrastructure, que é da Oracle. E agora vamos para a programação da nossa API em Python. Então, para a gente fazer uma API de conexão com o servidor Postgres na Azure, a gente precisa acessar a Azure e criar um servidor do banco de dados do Postgres. Eu já estava a opção aqui, mas se você procurar esse nome, você consegue encontrar. Apenas procurar PostgreSQL você já encontra o que você precisa. Você veria aqui em adicionar, para adicionar um recurso, e escolha um servidor individual, no meu caso, por causa do teste. Na parte de servidor individual, você vem aqui em detalhes do projeto, escolhe sua assinatura, grupo de recursos, coloca um nome para o seu servidor, a localização, a versão do Postgres que você vai utilizar, o nome de administrador, a senha e confirma a senha. Em resumo é isso, eu vou estar utilizando a máquina que eu já criei, que é essa PG Server 001. Aqui temos o nome do usuário de administrador, que vai ser necessário para acessar, o nome do servidor, qual a versão do Postgres, e uma coisa importante é vir nas permissões, aqui em segurança da conexão, e adicionar o IP que você vai estar utilizando. Vou adicionar o endereço IP do cliente atual, o que eu estou utilizando agora, porque eu não pretendo desligar a máquina ou acessar de outra máquina. As outras duas que já existiam foram de testes anteriores. Clico em salvar, ele vai fazer a alteração a quente, vai me adicionar o cliente atual na lista de permissões. Com isso eu vou conseguir conectar a minha API nesse servidor. Aqui no meu VS Code eu vou criar um novo arquivo, vou chamar ele de api.py. E o que eu vou precisar na API? Eu vou precisar eu vou utilizar o Flask. Então, quando a gente instala o Python, a gente recebe o instalador dele, o pip, junto com tudo que foi instalado do Python. Então, vou instalar o pip, vou dar um pip install Flask. Ele fala que eu deveria fazer o upgrade, mas depois eu vejo isso. E também vou estar utilizando o SQL Alchemy. Se tiver digitado certo, sim, ele vai instalar. O Flask é um framework que eu vou utilizar com Python para fazer essa API. E o SQL Alchemy é um toolkit do Python para se conectar com bancos de dados relacionais. Na verdade, ele é um mapeador de objetos relacionais. Então aqui eu já posso dar um import no Flask e do Flask eu vou dar um import no request e no JSONify. Vou também importar o SQL Alchemy. E do SQL Alchemy eu vou importar o que um banco de dados precisa para trabalhar. Que é coluna, foreign key, chave estrangeira, integer e string. E do SQL Alchemy, next declarative, eu vou importar esse declarative base, que vai ser usado para conexão com o meu banco de dados.
Então, primeiro, eu vou criar um objeto chamado app, que vai ser um objeto Flask. Que vai ser um name. E a configuração disso, a versão debug, vai ser true. Por quê? Se acontecer algum erro, ao invés de dar aquele erro, não encontrado, erro desconhecido pelo servidor, ele vai me dar um erro mais detalhado para desenvolvedor. O que eu também preciso fazer? Eu preciso nomear a minha database, certo? Então, SQL Alchemy. Essa é a identificação que o SQL Alchemy tem para se comunicar com o banco de dados. Eu vou simplesmente copiar a informação de conexão, colar ela aqui. O que acontece aqui? Banco de dados que eu estou utilizando, meu nome de usuário. Se vocês separaram, no meu nome de usuário, na Azure, na visão geral, ele estava escrito como meu nome, arroba, o nome do servidor. Só que um problema que acontece é que o arroba é usado para informar qual o nome do servidor que você vai se conectar. Então, para contornar esse problema, já que o meu nome do usuário tem esse arroba no meio, tive que colocar o porcentagem 40, que é o equivalente para o arroba. A senha, daqui até aqui. Então, nome de usuário, senha, arroba, servidor, localização do servidor no qual que você está se conectando. E o nome da base que você tem criado nesse servidor. Vou instanciar um novo objeto chamado db, que é do tipo SQL Alchemy, que chama esse app. E data, os dados, é um array. Também vou criar um objeto base, que é do tipo declarative base, e vou criar uma classe chamada data, que recebe base, que recebe table name, nome da tabela igual a tabela. E essa é a informação que a gente vai passar para o banco de dados, que ele vai resgatar. O ID. As colunas que vocês viram lá. O ID é uma coluna do tipo integer, por isso o import aqui em cima. E esse D é uma primary key. Uma coisa importante que eu esqueci de fazer é instalar o PsyCopG2, que é um adaptador de Postgres para Python. Então aqui eu venho pip install PsyCopG2. Também preciso instalar o Python DevTools. E é isso aí. Enfim, voltando ao que estamos declarando, a gente declara também o título, que era o outro nome da coluna que defini lá no banco de dados. É uma coluna do tipo texto, então é string. String tem essa parada. Beleza. E temos também o autor, que também é uma coluna do tipo string. E aí, a gente precisa serializar os resultados. Eu vou declarar aqui que isso é uma property. Def serialize. Self, ele vai se serializar. Serializar essa chamada. E ele retorna. Ele vai retornar os dados dos objetos em um formato fácil, serializável, para nossa melhor visualização. Ele vai retornar o ID, que é o próprio ID, o título, que é título, próprio título, tem que pôr as vírgulas no final, não é bagunça, e o autor, que é que ele se... Agora eu vou definir qual que é a minha homepage. Esse app que a gente declarou lá em cima, a gente vai definir a rota dele, route, do próprio local, e o método que ele vai receber é o get. Essa aqui vai ser a nossa página inicial. Só para dar uma visualizada, né? E eu defino a página inicial como ele vai retornar
Aqui ele entra como um HTML, então o reading archive, dá um nome para ele, só para a gente ter uma página inicial. Beleza? E aí, vamos definir a outra rota da nossa aplicaçãozinha, o nosso outro caminho, que vai ser API, livros, books, todos. Beleza. O que ele vai fazer? Os métodos que ele vai utilizar vai ser o get e o post. Porque ele vai enviar dados para requisitar no servidor. Então, vou definir ele como chamada de todos. Então, todos os livros, aí ele vai resgatar as informações de conexão aqui em cima. Vai ser o db session query. Eu peço para ele imprimir todos os livros. E ele vai retornar fazendo um JSONify. Vai transformar esse retorno em um JSON para... Opa, que eu fiz errado. Eu não precisava ter feito isso, mas tudo bem. Ele vai retornar em um JSON em uma lista JSON para a gente poder visualizar esses dados na tela. Senão ele não retorna ele não sabe como interpretar e ele não retorna os resultados na tela. Então vou dar um serialize for in books.all. Beleza? E aí, um app.run para ele executar. Agora a gente descobre se eu fiz tudo certo aqui. Então, Python. O objeto não é chamável. Vacilei em alguma coisa. No meu import eu tinha colocado como, na verdade, from Flask Alchemy. Vamos ver se isso faz alguma diferença. Não, realmente. Se a gente lê o erro, a gente normalmente entende, né? Módulo não encontrado. Não tem um módulo chamado Flask SQL Alchemy. Na verdade, eu devia ter feito isso desde antes, porque eu estou usando Flask, eu estou usando SQL Alchemy. Então, tem que ter essa integração, né? Então, aqui embaixo, bem simples de corrigir, pip install Flask SQL Alchemy. Beleza. Certo? Agora a gente tenta de novo por motivos de sim. Vamos tentar de novo. Opa! Tenta de novo aqui. Vamos definir o nome SQL Alchemy. Aqui é maiúsculo. Agora sim. Essa regra continua, né? Se a gente faz certo, costuma dar certo. Se a gente faz com atenção, também costuma dar certo. E a gente costuma encontrar os erros mais cedo. Ele está rodando nessa aqui. Vamos lá. E eu vou mostrar como é que fica a nossa telinha. Então aqui tem aquele nosso arquivo de leitura, aquele que a gente declarou antes. E eu vou colocar no final o endereço que a gente colocou. Ele tem que retornar todos aqueles dados que tinham sido mostrados. Deixa eu só iniciar o pgadmin para mostrar quais são esses dados aqui. Ele tem que retornar 12 itens com vários autores e títulos de livros. Beleza? Então, vamos dar o Enter. E ele retorna como uma lista em JSON todos os livros registrados. Apesar de que aqui eu devo ter usado uma collation que não interpreta caracteres especiais, né? Porque aqui era um cedilha. Mas, enfim. Basicamente é isso. Eu vou deixar os links de referência. Uma das minhas referências para a criação dessa API foi este site, programminghistorian.org.
como criar uma API com Python e Flask, e o resto foi caçando como fazer uma conexão com Postgres, como fazer uma conexão com a Azure. Em resumo, é isso.